Minação, seja bem-vindo a mais um episódio do Entre Linhas. Agora com um cenário novo, vamos fazer tudo com o mesmo cenário, porque tava dando muito trabalho ficar arrastando mesa, cadeira pra tudo quanto é lugar. E vamos tentar fazer um vídeo também um pouco mais dinâmico, então não vai ter minha tela especificamente aparecendo aí como eu tava fazendo nos outros vídeos. Mas como eu gosto de falar, feito é melhor que o perfeito, do jeito que eu comecei era o jeito que eu conseguia fazer. E agora a gente vai melhorando e cada vez mais as coisas vão melhorando pra vocês. Bom, nos últimos entrelinhas eu dei o primeiro foi uma aula, então meio que foi um entrelinhas bônus, mas nos últimos 3 episódios eu falei como que vocês estão me acompanhando a escrever a fanfic Ribbon, que é uma fanfic baseada no Naruto. E nos últimos episódios, só recapitulando, eu mostrei pra vocês como eu faço, como eu monto a minha ideia principal, a ideia central, que eu te retiro o que eu quero, quais são os elementos, o que eu quero passar da história original, que seria o Naruto, principalmente Naruto Shippuden. E depois eu mostrei como que eu faço para criar os meus pontos de conflito e solução, que são os pontos marcantes da história, que vai definir o meu início, meio e fim, que vai dar minha linha ali da história. E hoje eu vou mostrar como eu planejo os meus capítulos, ou seja, pego aqueles pontos principais e vou subdividindo eles até eles virarem capítulos e eu conseguir trabalhar com eles ali, escrevendo e eles me ajudarem no dia a dia com o cronograma. Bom, eu uso uma estrutura básica, muito básica. Qualquer coisa que eu falo aqui é o que eu uso e a forma que eu aplico ela na minha vida, tá? Porque o que acontece? Quando você vai estudar, vai procurar qualquer coisa sobre como escrever, como montar cenas, capítulos, episódios e etc., você vai perceber que existem diversos métodos. Eu gosto sempre de aprender, ler todos eles e colocar qual é o melhor para mim. Porque eu gosto também de agilidade, não gosto de nenhum planejamento que me demore muito, que me demande muito tempo. Existem planejamentos de cenas que ele por si só já seria quase o tempo de você escrever um livro inteiro. Eu entendo que seja talvez excelente para alguém que vá fazer algo mais complexo, talvez, eu não sei, ou não consiga anotar tudo na mente. Mas eu gosto de simplificar as coisas para que eu utilize no meu dia a dia. Porque todos esses métodos, até mesmo que eu vou dar aqui, são coisas que, grande parte das vezes, a gente vai fazer instintivamente. O nosso cérebro, de tanta gente treinar, ele vai fazer de forma automática. É igual você aprender uma luta, para quem já aprendeu ou para quem ainda não aprendeu. O que acontece? Eu nunca aprendi uma luta, mas eu sei como é que funciona. Você treina o seu cérebro, você treina, pratica aqueles determinados movimentos para que quando você realmente estiver numa situação que você precisa lutar, você não pense. Seu cérebro vai decorar aquilo dali, aquela sequência, os tipos de movimento. Nosso cérebro é inteligente, ele vai saber o que fazer na sequência. Para você escrever uma história é a mesma coisa, existem técnicas sim para a gente seguir um passo a passo, mas com o decorrer do tempo, quanto mais você escrever, mais essas coisas vão ficar automatizadas. Tem coisas que não dá para substituir, como por exemplo planilha de personagem. Eu não gosto de gravar nomes de personagens, etc., na mente. Já tive problemas com isso, óbvio que eu peguei na revisão depois, no final, algumas vezes de esquecer o nome do personagem, aquele personagem que aparece de vez em quando, uma vez ou outra. Por exemplo, seria a mesma coisa de eu pegar um Iruka Sensei, que ele não tá ali sempre presente no Shippuden, mas de vez em quando aparece, e eu simplesmente esquecesse do nome dele. Mas aí, para isso, a gente tem a planilha. Mas sobre personagens, nós vamos falar no próximo episódio, ok? Mas por que eu tô tocando também um pouco sobre personagens, sobre planilha e sobre o que a gente precisa ter e coisas que a gente pode ser intuitivo? Porque esse método que eu vou mostrar agora é baseado em 3 perguntas simples. Eu peguei um método maior que tem várias perguntas e falei, cara, disso daqui quais realmente são as perguntas que eu preciso saber para montar cada cena, ou no meu caso agora, capítulo, para eu conseguir começar a escrever sem esquecer e já ter a estrutura da história toda pronta. Então segue aí 3 perguntas básicas que para mim fazem toda a diferença. Primeiro eu vou falar as perguntas e depois eu vou dizer o que cada uma é e representa na hora de você montar o seu capítulo. Primeiro, qual o objetivo, depois qual é a ação e qual é a reação daquela ação. Para toda ação, há uma reação.
Olha só, eu misturando física com história, que loucura. Mas é o que eu falo sempre, quando você começa a estudar várias coisas, você pega coisas legais de outras matérias, de outro tipo de, sei lá, de funcionalidade, e começa a aplicar na sua vida de uma forma que faça mais sentido pra você e é o que faz sentido pra mim. Porque você lembra dessa frase máxima, pra toda ação há uma reação e isso vai fazer diferença. Sim, na hora de você fazer o seu capítulo. E eu já já vou explicar cada um desses pontos. Aguenta aí. Antes de prosseguir, eu só quero dar um recadinho muito rápido pra você. Além de pedir pra você já curtir e se inscrever nesse canal, outro recadinho que eu tenho pra dar é que eu vou começar com outro tipo de conteúdo aqui no canal grande pra quem quer escrever. O Entre Linhas, ele é um conteúdo um pouco maior, tem de 20 a 30 minutos aí, porque como eu sempre falo, é realmente pra quem quer aprender a escrever uma boa história, eu ensino passo a passo, dou todas as minhas dicas pro pulo do gato. É uma aula, cada entrelinhas é uma aula, não é simplesmente uma dica que você vai ver em 5 minutos. Para isso, eu pego pedaços dos entrelinhas e faço alguns outros vídeos, outras dicas, e aí posto no Instagram, no Facebook, você também pode ver essas dicas curtas, e de vez em quando eu coloco aqui no canal também um pedaço dessa aula, digamos assim, com algumas sacadas importantes. Entretanto, quem quer aprender realmente passo a passo, do início, meio e fim, aí você assiste o Entrelinhas. Mas existe uma coisa que eu acho muito importante que me ajudou, que vai além da técnica, além de eu ensinar para você qual é o melhor método para estruturar um capítulo, existe uma coisa que vai além. Se você não tiver com a sua mentalidade preparada para você escrever uma história ou para publicar, para ter coragem de mostrar ela para outras pessoas, por que coragem? Muita gente tem vergonha, muita gente acha que não tá muito bom, 100% e etc. Então, para ajudar vocês nisso, por quê? Porque, de novo, né? Toda pessoa que entra na minha lista, que baixa o e-book, Como Escrever uma História em 3 Passos, é um e-book gratuito. Se você também quiser baixar, o link tá aqui embaixo na descrição. Toda pessoa que vai baixar esse e-book, eu peço para responder uma pesquisa. E eu quero essa pesquisa porque eu gosto de olhar quais são as dificuldades, quem já escreveu, quem que começou não terminou, o que foi um empecilho para escrever, o que foi um empecilho para começar a escrever. E aí, eu pego tudo isso, todas as informações que eu tenho lá, e eu estudo para fazer os conteúdos para vocês. E eu descobri que, muito além da técnica, ainda existe muita gente que precisa fortalecer a mente. Como assim? Saber que é capaz de escrever uma história do início, meio e fim. É, fazer conteúdos que ajudem você a perder a vergonha, ou a descobrir o caminho das pedras para publicar seu livro, para achar novas maneiras de fazer as coisas, para que você não fique parado na tal do bloqueio, parado no tal do bloqueio criativo. Então, 300 outras coisas que eu vi lá nas pessoas, das mais de 200 pessoas que responderam a pesquisa, e que eu vi que poderia sair uma coisa legal. Então, a partir dessa semana, toda quinta-feira eu vou liberar o LNcast, que vai estar disponível aqui no YouTube e também no Spotify. Ele é um podcast, só que é um podcast gravado, com a câmera bonitinho. Quem quiser assistir, pode. Agora, atenção, ele é um conteúdo grande, completo, mas que você pode botar aí no fone de ouvido. Eu não quero que ninguém me assista, por isso que ele é podcast e vai ficar lá no Spotify. Você pode só colocar o fonezinho de ouvido e escutar no trajeto da escola, no ônibus, né? Quando você estiver indo trabalhar, talvez, voltando de casa, quase indo dormir, não tem nada pra fazer, lavando louça. Coloca lá, é só escutar. Fim de papo, que ali eu vou dar várias dicas pra você, compartilhar um pouco da minha história. Quem sabe também futuramente trazer outras pessoas pra participar, pra que a gente possa resolver, pra fortalecer a sua mente, pra que você seja um escritor de corpo e alma. Falei bonito. Agora sim, explicando a estrutura, vamos lá. Primeiro, o objetivo. O que que é, ou seja, o pra que você vai escrever aquela cena, pra que você vai escrever aquele capítulo, por que aquele capítulo existe. Se você já me acompanha já há um tempo, me acompanha no Instagram, eu falo muito sobre a questão de propósito. Tudo na vida tem que ter um propósito. Os seus personagens da sua história, os elementos que você coloca lá dentro, a sua história, precisa ter um propósito para existir, porque senão, para mim, você está só perdendo tempo e energia criativa, fazendo coisas que não fazem sentido ou não tem um propósito de existir. Então, qual é o objetivo daquele seu capítulo? Ele tá ali simplesmente para encher? Eu vi um comentário no Instagram de uma pessoa que eu sigo esses dias que também dá dicas para escrever histórias, só que dá dicas para pessoas que são, sei lá, um nível mais avançado e etc. E eu gosto de dar dicas mais pra gente aqui na Nerd Otaku, que tem a criatividade mais bombada. A gente usa os termos de linguagem e tem
uns pensamentos criativos mais peculiares nossos, desse nosso universo que a gente já ama. Mas enfim, eu vi um comentário que estava querendo saber se a história dele era suficiente pelo determinado número de letras. Eu acho isso tão, não sei, cansativo. E algumas pessoas me perguntam, Juliana, quantos capítulos precisa ter a minha história? Sinceramente, eu não gosto de ser apegada a essas questões de número, tá? Ah, eu preciso ter 200 letras, eu preciso ter de 30 a 5 mil palavras na história. Sinceramente, eu não gosto de ficar apegada a números, porque já vi histórias muito boas que são contadas em poucos capítulos e já vi histórias ruins que são contadas em muitos capítulos. Então, não se prenda a isso. Se prenda a sua história tem estrutura, está sendo bem contada e não tem, principalmente não tem encheção de linguiça em demasia. Todo mundo reclamou de Naruto e reclama de Boruto por conta dos fillers excessivos. Você também não gostaria, então, de ler uma história que tivesse filler, como se fosse filler, aqueles capítulos que não contam nada, não levam nada a lugar nenhum. Então, o objetivo dessa estrutura é justamente a gente entender que todos os capítulos têm um porquê de existir, um propósito, e essa é a primeira pergunta. Qual é o objetivo? O que você quer falar para o seu leitor naquele capítulo? Vamos lá. Eu, por exemplo, quero o primeiro capítulo. Qual é o objetivo? É inserir o leitor naquele mundo, ou apresentar o leitor ao vilão, ou apresentar o leitor ao protagonista. Posso ter vários objetivos. Vamos dizer que no capítulo número 1 eu tenho esses 3. Eu vou fazer um episódio também falando só sobre como escrever o primeiro capítulo, ok? No meu exemplo, você vai ver mais pra frente, eu uso no primeiro capítulo o objetivo de apresentar os recrutadores, porque para quem não sabe, quem não acompanhou os outros episódios, aconselho a acompanhar, eu falo que Ribbon é um... Deixa eu respirar. Eu falo que Ribbon é uma história que eu conto sobre como seriam se os ninjas, ou se aquele poder dos ninjas estivesse nos dias de hoje. Mas eu não queria trazer descendências do tipo filho, bisavô de Naruto, etc. Eu trouxe uma coisa mais misturada com uma ficção científica, com um personagem muito, muito peculiar que a gente gosta, pelo menos muita gente gosta, alguns odeiam, de Naruto e Naruto Shippuden. Mas eu só vou revelar isso no livro. É a única informação que eu quero guardar ainda de segredo pra vocês é esse personagem. Mas se você já quiser chutar qual é, pode colocar aqui nos comentários. Não vou responder se tá certo ou tá errado, mas depois que eu liberar a história no Notepad e você conferir, aí você diz se você acertou ou não. Mas como eu ia dizendo, e essas pessoas estão espalhadas pelo mundo e alguns recrutadores, 2 recrutadores, vão viajar ao mundo, essa é a primeira parte da história. 2 recrutadores vão viajar ao mundo para captar essas pessoas, para elas fazerem parte de um estudo na China, onde eles vão descobrir o seu verdadeiro poder. E aí que entra o primeiro capítulo. Eu quero que as pessoas já conheçam esses 2 recrutadores, tá? Eu não vou explicar de onde vem o estudo, eu não vou explicar quem é o mestre, eu não vou explicar, eu só quero que elas mergulhem na história, já vendo o ponto inicial, o ponto principal inicial, que é quando os 2 recrutadores já saem para buscar os recrutados, para buscar essas pessoas que têm esse poder dos ninjas que a gente já conhece de Naruto Shippuden. Agora que eu já sei qual é o objetivo desse meu capítulo, desse meu primeiro capítulo, que é mostrar a personagem, mostrar os 2 personagens principais, ou os 2 recrutadores ali, digamos assim, eles não necessariamente são os principais, mas agora então eu vou para ação. Como eu vou fazer com que o meu objetivo seja alcançado? O meu objetivo, mostrar, apresentar os 2 recrutadores. Como eu vou fazer isso? Aí você tem um leque de possibilidades, tá? Podia ser qualquer coisa. Podia ser eles contando a viagem deles na visão deles, podia ser N coisas. Eu escolhi, gente, porque assim, veio da minha cabeça. Tem coisas que não dá pra gente ficar explicando passo a passo, como que, da onde vem. Porque às vezes as ideias simplesmente vêm. E quando você começar a exercitar, você vai aprender isso. As ideias simplesmente vêm. Meu objetivo, como eu quero que o leitor já caia dentro da viagem, é que eles 2, a Naomi e o S, como é chamado, eles estão no aeroporto. O voo deu um problema de atraso, Naomi está sentada tomando um café e eu digo todas as características dela para as pessoas conhecerem e o S está lá resolvendo o problema.
Esse é o como. Como eu vou mostrar eles, a personalidade deles, ao esperar o voo que está com atraso. Porque aí tem algumas coisinhas que vão entrar mais à frente. Mas no seu caso, em outros capítulos, por exemplo, nesse capítulo eu quero mostrar como que a princesa Teteia foi sequestrada. Esse é o objetivo. Ação. Princesa Teteia foi sequestrada pelo Lorde XPTO, exemplo. E aí a gente tem a reação, mas eu vou falar dela daqui a pouquinho. Mas a ação pode ser qualquer coisa que leve aquele objetivo a acontecer. Agora, o próximo passo é a reação. A reação é aquilo que vai fazer com que o seu próximo capítulo tenha um outro objetivo. No exemplo tosco que eu acabei de dar, por exemplo, se a princesa Teteia for sequestrada, é o objetivo. A ação é o vilão XPTO sequestra a princesa Teteia. A reação é o príncipe Teteu vai em busca da princesa Teteia. E aí, nele sair nessa busca, você emenda o próximo capítulo, que o objetivo é mostrar a jornada do príncipe Teteu procurando os aliados para irem derrotar e resgatar a princesa. Esse é o objetivo do próximo capítulo. E assim sucessivamente. O seu ponto de reação é esse gancho que vai puxar a história, é o capítulo atual para o próximo capítulo. Eu falei isso na aula de pontos de conflito e solução, e é importante que você grave isso na sua mente. Tudo na história, absolutamente tudo na história, desde os pontos maiores macros, né, que são os 3 pontos principais, até os capítulos, eles precisam, e até os parágrafos, na verdade, precisa ter sempre esse gancho de uma coisa puxando a outra, sabe? Tem que ser tipo um jogo de dominar, você empurra um que vai sequenciando os outros. Fio da meada, você vai puxando e vai vindo outra linha. Podia dar vários exemplos, mas é exatamente isso. Uma coisa sempre precisa necessariamente puxar a outra. Existem exceções? Podem existir, desde que seja o quê? Seu objetivo, seja estratégico. Agora, se não for estratégico, se for realmente porque você não tá pegando o gancho da história, aí você vai se ferrar. Feio, a sua história vai ficar desconexa e não vai dar aquela vontade de ver sempre. Por que que a gente ama séries? Cada um vai gostar de uma, claro. Não uma série, talvez uma série que eu maratone em um dia, não, vai ser uma série que você assiste um capítulo e não queira assistir nunca mais. Faz parte e tá tudo bem. Só que por que que quando uma série conquista a gente quer ver essa bagaça até o final? A gente come, devora ou lê um livro até o final. Por quê? Por causa desses ganchos. Todo final de capítulo tem uma coisa que é tipo, vamos resolver no próximo. E se você for parar pra pensar, todo capítulo, todo episódio tem exatamente isso. O objetivo, fazer o Gaara lutar com o Lee. Como? Vamos botar eles no torneio pra brigar. Qual é a reação? O Gaara dá um pau violento no Lee. E aí o Lee fica, sei lá, mal. E aí você quer assistir o próximo capítulo pra saber o que que aconteceu com o Lee, se ele morreu, se ele não morreu. E aí a gente pode fazer uma sequência disso em várias coisas. Eu sei, eu dou muito exemplo de Naruto. Mas porque, assim, ao meu ver, parece que é um anime, se a gente for pesquisar, que a maioria das pessoas já assistiu. Então, você gostando ou não, alguma cena você já viu, então fica mais fácil pra eu dar como exemplo, tá bom? Só por causa disso, mas também não tô dizendo que ele é a melhor história do mundo. Beleza, já disse quais são os meus 3 pontos principais, eu já dei uma série de exemplos aqui. As 3 perguntas principais. Qual é o objetivo, qual a ação e qual a reação? Lembrando sempre por quê. Qual é o objetivo? O que que eu quero contar com naquele capítulo? O que que eu quero apresentar para o leitor naquele capítulo? Pode ser mais que um? Pode ser mais que um, mas toma cuidado para não se embolar e sempre entenda também que a reação e a ação e a reação tem que estar presente nesses 2 objetivos, ok? Segundo, a ação é o como você vai fazer com que aquele objetivo aconteça. E o terceiro é fácil. Para toda ação, há uma reação. Então, se aquele personagem tomou aquela atitude ou aconteceu determinada tragédia, alguma força da natureza, enfim, se aquela ação foi tomada, qual é a ação, qual é a consequência para aquele ato, né? Se a princesa foi sequestrada, o que que vai acontecer por ela ter sido sequestrada? Ah, o herói vai tentar salvar ela. E aí você puxa o gancho pro próximo capítulo.
beleza? Agora eu já falei pra você quais são as 3 perguntas principais, né? Objetivo, ação e reação. Grava isso, tatua aqui no seu pulso. E agora eu vou mostrar pra você como eu faço pra então pegar aqueles 3 pontos principais e transformar em capítulo. Começando, vamos relembrar que na última aula a gente dividiu em 3 pontos principais, o que eu posso chamar de atos. Eu tenho 3 atos na minha história: o início, o meio e o fim. Eu vou pegar aí então o primeiro ponto de conflito. Eu vou deixar aí aparecendo na tela para você que não lembra qual é esse ponto de conflito que a gente viu na aula passada. É a jornada da Naomi e do S para recrutar os jovens peculiares pelo mundo, que reagiria como consequência conhecer os jovens peculiares e recrutá-los para o estudo. Então, primeiro, você pega e divide por atos. Você já tem aqueles 3 pontos principais, vai pegar o primeiro. Primeiro ato, eu quero mostrar essa jornada da Naomi no S, indo atrás dessas pessoas, recrutando essas pessoas. Escolha minha escolha. Que cada capítulo desse primeiro ato, dessa introdução, onde eu faço o leitor conhecer cada personagem, que cada capítulo desse seja referente a um personagem. Tem personagem que às vezes tem 2 capítulos, mas o que eu quero dizer é que é sempre, eu acho que, se eu não me engano, eu vou mostrar, mas se eu não me engano, são 2 capítulos. Um capítulo eu falo sobre o personagem, sobre o poder dele, no outro capítulo é sempre mostrando um pouco mais o lado pessoal. Por que eu tô usando isso e principalmente dividindo isso em 2? Porque no meu caso, o objetivo, lembra, tudo é questão de estratégia. A estratégia da minha história é que ela seja como se fosse um mangá. Capítulos curtos de texto. Mangá a gente tem muito desenho, mas às vezes não muito texto, muito diálogo e tal, até por conta que ficam nos balãozinhos e etc. Então, quero fazer com que sejam capítulos curtos. Por isso que eu uso 2. Para uma pessoa conhecer a parte mais, não técnica, né? Mas a parte mais de habilidade, do poder e tal daquela pessoa. E depois, no outro capítulo, ele conhecer um pouco mais a fundo a personalidade dele. Por que isso? Como eu falei, é parte da minha estratégia. Eu quero que nessa história, quando a pessoa, né, no caso o leitor, entenda e aprenda e conheça aquele mundo com os personagens. E que ele conheça os personagens antes de qualquer atitude que eles forem tomar, antes de qualquer história que eles forem viver juntos, né? Porque eles vão ser recrutados para a China juntos. Antes de tudo isso, eu quero que o leitor conheça, para que cada leitor se identifique com um dos personagens, um ou mais que um, e etc. E que ele comece a viver aquela história junto com o personagem já adotando o personagem de estimação, digamos assim. Isso é minha estratégia. Por isso que eu vou fazer um ato inteiro só contando capítulos sobre personagens. Claro que não vai ser capítulos chatos, tem a ver com a história. E a cada momento a personagem da Naomi, que é uma das recrutadoras, vai descobrindo junto com o próprio leitor quem são essas pessoas, que bizarrices ainda existem pelo mundo, como o mundo está hoje, quais são os perigos. Então, vai sim a história ser contada, mas todo esse primeiro ato é a parte de introdução do leitor a esse mundo, essa história e principalmente aos personagens. E cada um desses capítulos segue essa estrutura, tá? Do objetivo, ação e reação. Eu vou colocar aí na tela para você ver como que eu coloquei os 3 primeiros capítulos. Primeiro capítulo, Naomi Akane. Objetivo, apresentação dos recrutadores, como eu falei de exemplo já no início desses vídeos. Ação, interação com terceiros. Eu quero apresentar essas pessoas enquanto elas estiverem interagindo com terceiras pessoas, para que eles mostrem suas personalidades, como reagem, como agem, como são. A reação, demonstração de suas personalidades, como eu falei, que é justamente a ação que eu quero que eles interajam. Para quê? Para que a reação seja a gente entender e ver a demonstração desses personagens. Segundo capítulo, Alan Miller. Objetivo, a apresentação do recrutado 1. Ele é o primeiro recrutado. Ação, submetê-lo a um teste de capacidade, o que consequentemente vai gerar a reação da manifestação do seu poder. Capítulo 3, como eu falei, cada capítulo, capítulo apresenta mais a questão da capacidade do personagem, né? Qual é o poder, de onde ele veio, etc. E no próximo capítulo eu sempre quero apresentar uma questão mais pessoal dele. No caso do Alan Miller, o título do capítulo é Eu Protegerei Minha Família. O objetivo é contar a história de Alan e seus sentimentos. A ação, Naomi faz o convite para o estudo,
E aí, a reação dele por ele fazer esse convite, saber que tem que ir pra China e ia largar a família, é a decisão de Alan e o propósito. É a decisão de Alan e a família como propósito, né? A gente vai ver que ele vai aceitar, mas ele vai dizer quais são os motivos dele e, consequentemente, por conta disso, a gente vai conhecer quem é Alan Miller de verdade. Então você pode ver aí como que eu separo e como que eu uso essa questão da ação e reação. Porém, eu ainda vou um nível abaixo. Esse é o primeiro nível que eu separo, tá? Separo, picoto os capítulos assim para entender. Capítulo 1 eu quero falar sobre isso. Objetivo, ação e reação. 2, objetivo, ação e reação. Eu ainda vou num nível um pouco mais detalhado. Para quê? Isso me ajuda quando eu for escrever. Porque só saber objetivo, ação e reação é muito curto, serve para quando eu estiver planejando, mas na hora de escrever, para eu lembrar daquilo dali, às vezes é um pouco complicado, então eu gosto de detalhar mais. Eu gosto de fazer o resumo do capítulo. Sim, um resumo para cada capítulo, mas é um resumo rápido, gente, é uma coisa muito, muito rápida, tá? É coisa de 1 minuto, 2 minutos, é só escrever um pouquinho mais detalhado aqueles pontos que a gente enumerou na ação, no objetivo, ação e reação. Olha aí na tela para você ver. Eu vou pegar então esses 3 pontos que eu coloquei, objetivo, ação e reação, e vou agora colocá-los em forma de resumo, para que seja mais fácil lembrar e entender qual é o tipo mesmo de sentimento que eu queria passar. Por exemplo, capítulo 1, Naomi é abordada por um rapaz estranho enquanto espera S resolver o atraso do voo. Para a surpresa de Naomi, ele era um estudioso que poderia ajudar no projeto do seu mestre. Lembra que o objetivo do capítulo 1 era apresentar os recrutados, né? Enquanto a gente vai ver a reação de como S reage lá por interagir, porque o voo tá atrasado, ele tá resolvendo esse problema, a gente vai ver Naomi interagindo com essa pessoa misteriosa que, na verdade, pode ajudar ela nesse estudo. E isso foi algo também que eu decidi. Ideias que apareceram, surgiram na nossa cabeça. E surge, gente, como eu falei, surge de... Às vezes você vê uma pessoa dialogando e você fala, putz, eu poderia botar esse tipo de cena, eu poderia botar esse tipo de coisa na minha história. Capítulo 2. Na busca pelo primeiro recrutado, Naomi testemunha pela primeira vez qual o tipo de estudo que o seu mestre está realizando, se surpreendendo com os resultados obtidos e com as habilidades de Alan. O objetivo do capítulo era justamente apresentar o primeiro recrutado, que ele foi submetido a um teste e que aí, consequentemente, a gente conseguiu ver qual é o tipo de habilidade que ele tem. E aí, como eu falei, aos olhos de Naomi, que também tá junto com a gente, tipo, junto com o leitor, descobrindo tudo novo, ela se surpreende porque ela mesma, ela sabia que ela teria que conhecer essas pessoas e chamar, convidar essas pessoas para esse estudo, mas nem ela sabe ao certo que tipo de estudo é esse e nem sabe como que são essas pessoas. Isso é interessante, porque ela vai descobrindo junto com a gente também, com o leitor, no caso, porque eu já sei de tudo. Capítulo 3, a reação de Alan Miller ao pensar em todo o sacrifício que ele precisará fazer para continuar protegendo e sustentando a sua família. Bom, no capítulo 3, como eu falei, eu quero que a gente conheça o Alan de uma forma mais pessoal, mais íntima, mais sentimental. E nada melhor do que colocar ele à prova sobre essa questão da família dele. Só contando um pouquinho mais rápido, o Alan ele já vem passando por alguns. Ele já. Até essa data do estudo, que a Naomi chega lá para fazer o convite e tal, ele já passa por uma série de abrir mão de certas coisas para ter que proteger a família, para ter que participar desses estudos, para ganhar dinheiro, sustentar a família, etc. E agora vai ser um sacrifício muito grande, porque ele vai ter que sair do país dele, ir para pessoas estranhas, etc. E isso abala ele um pouco, mas a gente vê que por mais que ele queira proteger a família, e ele toma a decisão de proteger a família, de sustentar a família, ele ainda estremece por não conseguir realizar ou tomar as decisões que ele gostaria de tomar por si próprio. A responsabilidade, o peso da responsabilidade da família pesa muito mais. Essa é uma característica, uma personalidade, uma história muito forte do Alan. Bom, então é isso. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha ajudado, não tenha ficado confuso. Aqui embaixo na descrição eu coloco quais são os 3 pontos, eu escrevi ali quais são os 3 pontos e exemplos, tá? Então você pode assistir, reassistir esse vídeo, pausar na hora que aparecem essas figuras para você ler, entender melhor. E use isso na sua história, tá bom? Se você usar, se deu certo pra você, depois você me avisa.
Qualquer dúvida você já sabe, pode deixar aqui nos comentários ou me mandar mensagem no Instagram. Me segue lá, @jlbabe. Futuramente essa história vai estar no Wattpad, ou se você já está assistindo esse vídeo no futuro, provavelmente essa história já está no Wattpad. Me segue lá também, mesmo link, @jlbabe, para você me seguir e ver, acompanhar não só essas, mas outras histórias também que eu vou colocando lá no Wattpad. Por enquanto tá por reforma, mas como eu falei, se você tá assistindo esse vídeo no futuro, provavelmente já tem muitas histórias lá. Beijo grande, Minasan, e até a próxima!